Só mais alguns segundos. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas no dia 5 de agosto de 2022. Todos os juízes já confirmaram presença no empate e, assim, temos acesso à pauta. Temos 2 processos. Temos a presença de um patrono, que é o Dr. Carlos, para sustentação oral no processo relativo ao AIN 40.51.786, cujo autuado é Raizen Energia S.A. É um recurso misto de relatoria do Dr. Ramon. Podemos iniciar por este processo, Dr. Ramon? Perfeito. Então, Dr. Carlos, Dr. Ramon faz a leitura da acusação, das acusações, e, na sequência, o senhor pode iniciar a sustentação oral. Dr. Ramon, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Satisfação revê-los depois desse recesso. Basicamente, o auto de infração compõe 9 acusações e, de plano, já adianto que os itens 4, 8 e 4, 9 foram parcelados e liquidados, restando parcialmente itens 1 a 4, integralmente itens 2 a 6 e item 7. Os itens 1 a 4 são falta de pagamento de tributo, por algumas acusações referentes a álcool hidratado, álcool etanol hidratado e açúcar VHP. Os itens 2.6, 2.5 e 2.6 são acusações de crédito indevido, um deles por falta de estorno em entrada de óleo diesel não aplicada diretamente na produção, e o outro por aplicação em atividade alheia do contribuinte. E o item 7, 3.7, a acusação é de deixar de emitir notas fiscais, justamente em relação à acusação do item 2.6 por não aplicar produto diretamente na produção. Esse é o breve relatório, presidente. E devolvo a palavra. Perfeito. Obrigado, Dr. Ramon. Pode iniciar a sustentação oral, Dr. Carlos. Bom dia, senhor presidente, senhor juiz relator, senhora Luísa, representante do fisco. O caso, ele tem algumas acusações, mas, diferente de outros casos de diferença de estoque, ele não é tão complexo nessa parte, talvez um pouco mais nas questões envolvendo a utilização do óleo diesel. O processo já foi e voltou algumas vezes aí em conversão de diligência, né? Mas, começando pela questão envolvendo as diferenças de estoque propriamente ditas, a primeira que chama a atenção são as diferenças relativamente ao etanol, né? O que acontece? Nesse caso, a principal diferença está nas saídas que foram desconsideradas para consumo próprio, tá? Essas saídas elas foram desconsideradas por uma razão um tanto quanto esquisita e que pode vir da vênia, na opinião da recorrente, viola o princípio da verdade material. Por quê? Essas saídas, o estoque foi baixado no momento em que o etanol foi remetido para o ponto de abastecimento que a Raizen possui dentro do seu estabelecimento, tá? E aí foi emitida uma nota fiscal, foram emitidas notas fiscais sobre o CFOP 5949. E, no entanto, a fiscalização entendeu que o CFOP dessa nota deveria ser outro. Ora, mas se é assim, quer parecer que a discussão é muito mais relativamente a um erro no cumprimento da obrigação tributária acessória, já que restou demonstrado que o etanol foi utilizado para consumo próprio, aí, portanto, não incidiria esse ICMS, aquela quantidade deveria ser considerada para fins de recomposição dos estoques da hora recorrente, isso em relação a ambos os itens. E não foi, no entanto, considerado. E causou essa diferença aí na apuração. Especialmente em relação ao item 3, uma parcela, né, foi considerada na decisão de primeira instância, né, a DTJ, inclusive reviu seu posicionamento em sede de adjudicação do julgado,
né? Além disso, houve também essas diferenças de saída que também foram desconsideradas, né? E também a questão relativamente às quebras, que também foram efetivamente comprovadas e lançadas no livro fiscal da hora recorrente. Então, o que se requer é que sejam consideradas, para fins de recomposição do estoque, todas as notas fiscais que foram emitidas e todas as movimentações efetivas que ocorreram, para que não se chegue a uma conclusão, com a devida vênia, apartada da realidade dos estoques da hora recorrente. Em relação ao açúcar VHP, a situação é ainda pior. Por quê? A pretensão da fiscalização, que está refletida no lançamento desse crédito tributário, informa que teria havido saídas de mercadorias sem o pagamento do ICMS. Mas notem, senhores jogadores, isso é muito importante, que o açúcar, ele é uma mercadoria a granel, assim como o etanol, né? É uma mercadoria a granel sujeita a perdas, inclusive um laudo técnico que foi trazido da Exalc, que não é um laudo produzido para esse caso específico, ele é um laudo, vamos dizer, genérico, mas que bem ilustra a situação vivenciada pela hora recorrente. Tá? Por quê? Porque, assim, essas perdas acontecem. O açúcar ele é transportado de várias formas diferentes. Ele pode ser transportado tanto nos que nós chamamos de big bags, que são uns sacos enormes de açúcar, né? Mas isso é mais difícil de acontecer, ou eles são transportados efetivamente a granel, já sai direto da linha de produção o açúcar pelas esteiras, cai dentro do vagão do trem, e isso é transportado para os armazéns externos da empresa. Por quê? Porque não há um espaço suficiente para armazenagem de todo o açúcar e todo o etanol que é produzido todos os anos por cada uma das 26 unidades da hora recorrente. As unidades têm um local de armazenagem próprio? Tem. Mas esse local, apesar de muito grande, ele não é suficiente para que fique estocado toda a produção, né, à medida que ela vai sendo vendida ao longo do ano, ao longo do ano safra. Então, esse açúcar e esse etanol também, mas no caso nós estamos tratando do açúcar VHP, ele é transportado para esses armazéns externos, onde ele vai ser posteriormente vendido, seja no mercado interno, seja para a formação de lotes destinados à exportação. O que acontece? Em outro caso da mesma hora recorrente, né, já restou reconhecido de forma correta que essas saídas destinadas a armazéns externos, elas não são tributadas pelo ICMS. Por quê? Porque o artigo 7º do próprio regulamento estabelece que essas saídas não são tributadas. Tá? E aí poderia vir o questionamento, mas houve o estorno do crédito correspondente ao ICMS dos insumos utilizados na produção desse açúcar que foi perdido, que foi remetido para o armazém externo, foi perdido? Não, não houve, porque a recorrente entende que também não é o caso. Né? Já que o artigo 67, quando fala do estorno do crédito, ele fala dos insumos que foram utilizados em finalidade alheia ao estabelecimento, que não é o caso. Ou que foram perdidos, mas o que foi perdido não foi insumo, foi o produto final. Né? E aí, o produtor ele não é obrigado a fazer esse estorno desse crédito, porque isso acaba sendo embutido no preço de venda da mercadoria. Pois bem, no caso concreto, essas perdas ocorridas nos armazéns externos ou sinistros ocorridos no transporte para os armazéns externos foram absolutamente desconsiderados, considerados como assim, a fiscalização entendeu o seguinte, olha, saiu do estabelecimento, nos termos do artigo 2º, é devido ICMS. Então, não interessa se houve sinistro, se houve perda de produção, quebra e etc. Não interessa nada disso. Se não está lá até o último grão de açúcar, então há incidência do ICMS. Só que essa interpretação com a devida vênia é uma interpretação equivocada, justamente porque há um outro dispositivo no próprio regulamento do ICMS que prevê que essas saídas para armazém, essas remessas para armazéns, não são tributadas. E, portanto, por essa razão, jamais poderia ter sido exigido o ICMS. Quando muito, conforme dito, poderia o fiscal pretender exigir o estorno do crédito.
mas não tributar como se houvesse uma saída sem pagamento do ICMS, né, que é uma acusação, diga-se de passagem, muito mais grave. Por outro lado, também foram consideradas algumas notas fiscais, né, de retorno de mercadoria, e é um retorno simbólico. O que acontece ali, né, mas ainda que fosse físico, o que acontece ali é o seguinte: a Raízen, quando, e aí, ainda que possa ser condenável a forma pela qual isso possa ter sido feito, né? Mas a Raízen, quando ela dá saída para o armazém externo, ela não baixa essa quantidade que ela está remetendo do seu estoque. Por quê? Porque ela não vendeu. Então, ela mantém no seu estoque. Né? E aí, quando faz o retorno simbólico, então, assim, se ela não debitou, quando faz o retorno simbólico, que é considerado somente esse retorno simbólico, mas não é considerado a remessa, aquela mesma quantidade, o que você tem? Uma diferença, um aumento indevido do estoque. Vai falar, mas deveria ter sido baixado. Ok. Mas se não foi baixado, não pode considerar na volta. Ou considera remessa e considera retorno, e fala, olha, deveria ter sido baixado essa quantidade, então estou considerando aqui que deveria ter sido baixado essa quantidade, estou considerando retorno. Ou não considera nenhum nem outro, que não pode considerar uma parte e não considerar a outra. Né? Porque é óbvio que isso vai dar uma diferença e que vai caminhar em sentido contrário ao da verdade material. Então, por essas razões, é que se requer que seja dado provimento ao recurso em relação a esses itens dessas supostas diferenças de estoque que, com a devida vênia, não existem. Outro aspecto importante desse caso, e eu prometo que eu estou tentando ser o mais rápido possível, presidente, mas pelo volume de acusações aí, diz respeito à questão envolvendo o óleo diesel. O óleo diesel, como se sabe, ainda que seja uma matéria conhecida da Câmara, então eu vou ser breve, mas faço questão de destacar, ele foi utilizado no processo produtivo do estabelecimento da hora recorrente. Né? Em relação a uma parcela, olha, assim, por exemplo, nos comboios, foi desconsiderado. Mas o fiscal, em nenhum momento, ele fez um cotejo entre a utilização desse diesel e a atividade produtiva do estabelecimento, que é o estabelecimento agroindustrial. Então, por exemplo, os comboios que foram desconsiderados, eles são caminhões utilizados para ir a campo abastecer as máquinas que ali estão, os tratores, as colhedeiras, etc. E aí é de se perguntar, assim, se não houvesse o comboio, uma colhedeira gigantesca que pesa dezenas de toneladas teria que se deslocar. Né? Muitas vezes, apenas para ilustrar, né, o raio de atuação é de cerca de 80 quilômetros da usina, né, por conta dos teores de sacarose, da cana-de-açúcar e etc. Então, assim, o estabelecimento da recorrente é um estabelecimento gigantesco. Né? Às vezes, está em vários municípios ao mesmo tempo. Então, assim, é muito grande. Né? E aí, a colhedeira, justamente por essa razão, ela não tem como sair lá do meio do campo onde ela está colhendo a cana, ir até um ponto de abastecimento, abastecer e voltar para onde estava. Primeiro, porque levaria muitas horas. Segundo, porque o tanque de combustível, por maior que ele seja, não seria suficiente para essa colhedeira sair de lá, ir até o ponto de abastecimento, retornar para onde estava, porque elas funcionam 24 horas por dia, senão não dá para colher toda a cana. Então, o que é feito? É utilizado o comboio, que é justamente o caminhão de abastecimento que vai até esses veículos que estão funcionando em campo, né? Abastece esses veículos para que eles permaneçam funcionando. Outros tratores também foram desconsiderados o direito de crédito, inclusive foi convertido em diligência e foi apresentado pela engenharia da recorrente essas informações de onde são utilizados os tratores, os comboios e etc., né? Evidenciando o direito desse crédito. Né? O judiciário, inclusive, e até em muitos laudos, em casos da hora recorrente, inclusive, reconhece e reconheceu e vem reconhecendo esse direito creditório. Há também a problemática, né, que foi trazida pela fiscalização do abastecimento dos veículos de terceiros. Considerou a fiscalização de forma datamente equivocada que esse abastecimento do veículo de terceiro implicaria numa transferência da propriedade do óleo diesel, combustível. Isso não é verdade. Por quê? Qual é a diferença, com a devida vênia, senhoras e senhores julgadores, entre uma colhedeira que pertence
a hora recorrente uma colhedeira que pertence a terceiro. A destinação dela é exatamente a mesma, colher a cana da hora recorrente, e não de outra empresa, de outro produtor, mas da hora recorrente. Então, não há uma diferença nisso. O que há é, sim, uma disponibilização desse óleo diesel para esses terceiros, para que eles possam colher essa cana da hora recorrente. Aí você poderia dizer, mas então você disponibiliza gratuitamente? A questão não é que é gratuitamente essa disponibilização. Tá? Por quê? Porque é muito mais barato para a hora recorrente adquirir as dezenas de milhões de óleo diesel que ela adquire ano a ano e abastecer os veículos próprios dos veículos de terceiros, ao invés de pagar por um óleo diesel que ela consegue muito mais barato. Né? Então, ela abastece, sim, esses veículos de terceiros, né? Sem que isso implique uma transferência de propriedade. Por quê? Porque não há uma saída física, já que esse abastecimento ocorre no ponto de abastecimento da hora recorrente. E lembrando que ela não tem KNAI de revenda de óleo diesel, tá? Ela não é uma distribuidora de combustíveis. Tá? Então, ela, além de abastecer, de não poder efetuar a venda desse combustível, ela adquire como consumidora final esse combustível. E ele é aplicado dentro do estabelecimento na atividade produtiva. Então, não tem diferença de uma e de outra colhedeira. Não tem uma diferença, não importa a quem pertence o veículo. Por quê? Porque ele está sendo utilizado no processo produtivo da hora recorrente, no estabelecimento da hora recorrente. E aí, por consequência lógica, o artigo 204 impede a emissão de documento fiscal que não se reporte a uma efetiva saída, a uma efetiva circulação de mercadoria. Tá? Ora, se não há uma fase de saída física, portanto não está sendo remetido para nenhum outro lugar esse combustível, se não há uma circulação jurídica, ou seja, não está sendo feita a venda desse combustível, até porque ela sequer tem KNAI para fazer isso, tá? Então, qual seria a razão da emissão desse documento fiscal? Não há razão para emitir o documento fiscal. A fiscalização diz o seguinte: olha, você abasteceu o veículo de terceiro, então isso passou a ser insumo do terceiro. Claro que não. E logo você deveria ter emitido o documento fiscal correspondente. Claro que não, novamente. Então, por essas razões, é que se requer que seja dado integral provimento ao recurso ordinário, né, desconstituindo integralmente o auto de infração, né? E caso seja mantido qualquer medida, qualquer dos itens, então que sejam reduzidas as multas, especialmente no que diz respeito à multa aplicada pela suposta não emissão dos documentos fiscais, com base aí no 527A, né? Porque ali não há imposto devido. E lembrando, né, que o óleo diesel está submetido ao regime da substituição tributária, né? E, portanto, não há nenhum dano ao erário, não há qualquer prejuízo aos cofres públicos. E por essa razão, e justamente pela coerência demonstrada pela hora recorrente em relação ao procedimento que veio adotando, é que deve, então, se e caso seja mantido qualquer desses itens, né, que seja reduzida a multa que foi aplicada. E, por fim, considerando aí a alteração, a revisão da súmula 10, né, que esse recurso é de 2019, mas considerando a alteração da súmula 10, então se requer que, desde logo, também essa Câmara, adotando essa revisão da súmula 10, reduza qualquer parcela do auto de infração que seja mantido e limite a taxa de juros à taxa Selic. Agradeço e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos e agradeço muito especialmente por terem me deixado passar no meu tempo aí de sustentação oral. Perfeito, doutor Carlos. Obrigado pela sustentação oral. Alguém tem algum esclarecimento, dúvida? Seguir ao voto. Então, vamos ao voto, doutor Ramon. Presidente, libera a predição novamente, porque uma imagem que eu havia colado não foi. Então, estou colocando o texto, por favor. Tá, perfeito. Habilitar a edição do voto do relator. Perfeito.
Eu havia colocado uma imagem, ela não foi, eu estou copiando o texto para poder... É que a gente não consegue, né, colar a imagem. Acho que é só Eu a não, representação fiscal, né? eu não sabia, pois é, É. eu não sabia desse detalhe. Já está disponível para todos. Vou passar a leitura, agradecendo ao Dr. Carlos pelos esclarecimentos. Vou dar início a partir do item... O item 18 do julgado. Bom, é o relatório, passo seu voto. Cumpre observar preliminarmente que da análise dos autos é possível inferir que foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório, devido ao processo legal. Na medida que decorrer da prática dos procedimentos, a autuada foi concedido prazo para se manifestar em todos os momentos previstos em lei, em respeito aos princípios constitucionais, administrativos, bem como a Lei Complementar 939. Ainda em sede preliminar, observe que os itens 48 e 49 do AIM, subíndices 8186, 91 e 910 do TDF, consistência em acusações relativas a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos, foram objeto de pedido de parcelamento celebrado e liquidado em 25 de 8 de 2017, folhas 2752. Em razão da extinção do crédito tributário pelo pagamento dos itens 48 e 49, o presente julgamento se limitará a apreciar os itens remanescentes. Quanto ao recurso de ofício da representação fiscal, após pedido de retificação de julgado, juntado às folhas 2691 e 2709, apontando a existência de erros de fato, no julgamento da defesa, que teria deixado de apreciar provas por ela carreadas aos autos, a Delegacia Tributária de Julgamento de Paulo admitiu o pedido de retificação de julgado e determinou seu processamento para que fosse apreciada a alegação da autuada concernente aos ajustes de inventários. Nessa parte, presidente, colegas, eu vou suprimir a leitura. Na verdade, houve uma concordância com a documentação apresentada e, ao final, como bem relatado pelo Dr. Carlos, o julgador ACO entendeu pela diminuição da acusação dos itens 1.1 e 1.3, por não consideração no levantamento fiscal de alguns ajustes feitos pelo contribuinte nas LPDs próprias. Então, eu estou julgando improcedente o recurso de ofício nesse ponto, com concordância, inclusive, da representação fiscal e da acusação. Quanto ao recurso ordinário, no item 33 do julgado, eu refiz um breve relato das acusações, então vou suprimir essa leitura. O julgamento da COA, considerando informações constantes dos LPDs do contribuinte, reduziu o montante apurado nos itens 1.1 a 1.3 e 1.3, conforme analisado no julgamento de recurso de ofício. Quanto aos remanescentes dos itens 1.1 e 1.3 e dos itens 1.2 e 1.4, a recorrente alega, em síntese, que as diferenças apontadas em levantamento fiscal pela fiscalização decorreram de 1. Quebras e ajustes na produção, os quais são inerentes ao segmento econômico que atua. 2. Indevida baixa de estoque quando da emissão de notas de simples remessa para armazéns externos. 3. Quanto ao etanol, no ano de 2012, afirma que o fisco não considerou a existência de ajuste de estoque de etanol, documento 1, desconsiderou as quebras e ajustes ocorridos no período, documentos 2 e 3, e desconsiderou saídas efetivamente ocorridas para consumo próprio, documento 4. Quanto ao etanol, no ano de 2013, alega que o fisco não considerou ajuste do estoque no etanol, documento 5, desconsiderou as quebras e ajustes ocorridas no período, documento 5 também, e desconsiderou saídas efetivamente ocorridas para consumo próprio, documento 6. Quanto ao açúcar VHP, no ano de 2012, alega que o fisco não considerou quebra de produções ocorridas, sinistro ocorrido em vagão de transportador, documento 7, quebra de embarque de produção para exportação, chamada quebra contratual, documento 8. E quanto ao açúcar VHP no ano de 2013, alega que o fisco considerou de maneira indevida as quantidades relacionadas sob CFOP 1906, que seria retorno de mercadoria remetida para depósito de armazém geral, conforme o documento 9, dizendo seu retorno simbólico, e que o fisco não considerou quebra de embarque de produção para exportação, também chamada quebra contratual, e quebra do estoque do produto, conforme o documento 10. Faço a análise dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte. Quanto às alegações de quebras e ajustes na produção referentes aos itens 1 a 3, após detida a análise dos documentos juntados pelo contribuinte às folhas 2.480 a 2.518, 2.535 e 2.537, concluo que consistem em planilhas elaboradas unilateralmente pela recorrente, sem indicação de data de produção, titularidade do documento, autoria ou qualquer referência que permita a auditoria de tais documentos por qualquer autoridade fiscal. Em comparação com os anexos 1, 3, 5 e 7, elaborados pela fiscalização, não encontro referência ou indicativo de que das informações planilhadas pelo contribuinte foram escrituradas nos livros fiscais ou empresariais, obrigatórios ou facultativos,
previsto na legislação fiscal empresarial de regência do contribuinte. Os documentos apresentados pelo contribuinte não podem contrapor as informações econômico-fiscais levantadas pela fiscalização com fundamento nos livros de escrita obrigatória ou facultativa do contribuinte, nos quais a fiscalização efetivamente embasou o procedimento de levantamento fiscal. Aqueles documentos juntados pelo contribuinte em sua defesa demonstram a impossibilidade de verificação de contemporaneidade, autenticidade, integridade e autoria, elementos intrínsecos a qualquer auditoria, não sendo aptos a afastar as informações regularmente escrituradas em livros previstos na legislação, com requisitos específicos e efetivamente auditados pela fiscalização. Nas oportunidades em que as quebras foram escrituradas no livro próprio, LPD, a fiscalização, ainda que em sede de diligência formulada após a apreciação de pedido de edificação de julgado, considerou tais ajustes e os excluiu da acusação, ensejando a diminuição dos valores das acusações dos itens 1.1 e 1.3, objeto de recurso de ofício já apreciado. Pelo exposto, julgo improcedentes os argumentos do contribuinte na medida em que desamparadas por documentos hábeis a afastar sua própria escrituração fiscal e empresarial. Quanto à alegação de desconsideração de saída para consumo próprio de etanol, referente às acusações dos itens 1.1 e 1.3, entendo que a razão está com a fiscalização, que em manifestação fiscal, as folhas 2.549 e 2.601, apontou a incorreção da escrituração efetuada pelo contribuinte. Nos seguintes termos, eu vou fazer a leitura da manifestação fiscal porque ficou bem claro a questão da impossibilidade de consideração, de não consideração da saída para o posto próprio, sob pena de considerar duas vezes as saídas. Abro aspas. A sistemática do consumo próprio ocorre da seguinte forma. Quando ocorre o abastecimento do combustível nos veículos do posto de combustível da usina, nesse momento são emitidas as notas fiscais de abastecimento em cada veículo, que são classificados no CFOP 5653 e 6653, venda de combustível ou lubrificante de produção de estabelecimento destinado ao consumidor usuário final, como consta do anexo 2. Relação das notas fiscais referentes às efetivas saídas, folhas 22 a 32, dos autos, e não CFOP 5949, outra saída de mercadoria ou prestações de serviço não especificado, como consta do DOC 4, apresentado pelo impugnante. Neste caso, a relação de notas fiscais constantes do DOC 4 se refere à saída do tanque da usina para o posto de abastecimento da própria usina, continuando a mercadoria ainda em poder da própria impugnante, conforme bem apontado pelo próprio patrono da parte, para depois, então, ocorrer o abastecimento dos veículos consumidores, quando no momento desses abastecimentos. Essas saídas serem classificadas no CFOP 5653, que correspondem realmente à efetiva saída. Assim, equivoca-se a impugnante quando alega que o fisco desconsiderou a saída CFOP 5949, visto que não poderia mesmo considerar para não incorrer em duplicidade de saída. Ou seja, se a fiscalização considerasse a saída para o posto e, posteriormente, do posto para o veículo, haveria contabilidade dupla dessa saída. Compulsando no anexo 2 de folhas 22 e 32, observe que foram relacionados CFOP 5653 e 6653, e de fato não foram relacionadas as operações sob CFOP 5949, demonstrando a correção do levantamento efetuado pela fiscalização, na medida em que a efetiva saída somente foi considerada quando escriturada sob CFOP 5653 e 6653, motivo pelo qual entendo que também não existe razão recorrente neste ponto. Por fim, passo a análise quanto ao açúcar VHP, para o qual o contribuinte alega, em síntese, que houve sinistro ocorridos em vagões transportadores, documento 7, quebra de embarque de produção para exportação, a chamada quebra contratual, documentos 8 e 10, e que o fisco considerou de maneira indevida as quantidades relacionadas ao CFOP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito ou armazém geral, documento 9, dizendo ser retorno simbólico. Compulsando os documentos juntados pelo contribuinte, as folhas 2.536 e 2.544, documento 10, quebra de embarque de produção para exportação, chamada quebra contratual, e quebra do estoque do produto, folhas 2.555, CFOP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito armazém geral, documento 9, e folhas tais chegam às seguintes conclusões. Quanto ao documento 9, CFOP 1906, retorno de mercadoria remetida para depósito armazém geral, observe que a fiscalização aponta em sua manifestação fiscal, folha 2.578, que tal CFOP não foi considerado para fins de levantamento, pois tantas remessas para depósitos fechados ou armazéns gerais, bem como seu retorno, não devem ser considerados, na medida em que não se configura efetiva saída do estabelecimento do contribuinte, conforme também apontado pelo patrono do contribuinte. A fiscalização esclarece ainda que o CFOP correto para o retorno simbólico, e ressalto, não foi considerado no levantamento, seria o CFOP 1907, o qual também não foi considerado no levantamento. Observo que na planilha de folha 66, anexo 7, anexo 8, relação de notas fiscais referentes às efetivas entradas de açúcar VHP no período de 2013,
constou apenas CFOP 1151, transferência para industrialização ou produção no valor de 1.300.000 quilos, devidamente transferido para o levantamento específico de folha 65. Ademais, para o ano de 2012, não foram escrituradas entradas conforme o levantamento de folha 33. Quanto à alegação de sinistro presente no documento 7 de folha 2520 e 2524, observo que referidos documentos, ainda que denotem certa contemporaneidade e autoria, não informam o CNPJ do contribuinte emitente. Ademais, referenciam o sinistro das seguintes notas fiscais: notas 1615, 1614, 1612, 1611, 1609, em totais de 71.280, 71.880, 71.240, 71.420, 71.360 toneladas, respectivamente. Após detida e acurada análise do anexo 4, relação de notas fiscais referentes a efetivas saídas de VHP, no período de 2012, de folhas 34, elaborado pela fiscalização e devidamente transcrito para o levantamento de folhas 33, concluo que as notas fiscais objeto do alegado sinistro não compuseram demonstrativo, que ensejou o levantamento específico. Não há ainda qualquer relação de quantitativo entre as mercadorias supostamente sinistradas e aquelas elencadas em operações pela fiscalização no demonstrativo de folhas 34. Ainda que referido sinistro esteja documentado em documentos internos da recorrente, a auditoria realizada pela fiscalização não encontrou referência a tais documentos na escrita fiscal e empresarial do auditado. Ademais, em continuidade, tais documentos referenciam o laudo emitido pela empresa de transporte, supostamente anexados às respectivas notas fiscais. Tal laudo e as notas fiscais não vieram aos autos. Pelo exposto, considero que os documentos anexados às folhas 2520 e 2524 não se prestam a informar a acusação em seu quantitativo, na medida em que não demonstram relação com as operações auditadas e consideradas pela acusação. São incompletos em suas informações, bem como não foram levados à escrita fiscal do contribuinte autuado. Quanto aos DOCs de folhas 2526 e 2533, DOC 8 da defesa, quebra de embarque de produção para exportação chamada quebra contratual. Tais referenciam quebras de 1,3% em alguns documentos e 0,5% em outros documentos. As quebras e perdas são consideradas pela fiscalização, desde que devidamente comprovadas e escrituradas pela escrita fiscal do contribuinte, conforme se observa, por exemplo, dos julgados 403.248, 407.780, ambos da segunda Câmara de Julgamento do TIT, de relatoria do eminente juiz Christian Pierre Sandrini, lavrados contra o recorrente, nas quais a acusação de falta de estorno de semestre decorrente de identificação de perdas e quebras contratuais na escrita de contribuinte. Nessas hipóteses, a fiscalização considerou e o TIT reconheceu as quebras, porém, nessas hipóteses efetivamente escrituradas na escrita fiscal do contribuinte ou empresarial. Não é o caso do presente julgado. Os DOCs de folhas 2526, 2532, ainda que possuam indicativos que serão levados à escrita fiscal da LPD, contém apenas a informação, abre aspas, iremos efetuar uma quebra em nosso sistema no volume de X toneladas, mas não foi levada a registro. Compulsando os LPDs de folhas 37 e 53 de folhas 2012 e folhas 76 e 92 de 2013, não encontrei qualquer ajuste referente ao açúcar VHP, apenas em relação ao álcool, o qual foi objeto de redução da acusação quanto aos itens 1.1 e 1.3. Ainda que as referidas quebras estejam documentadas em documentos internos da recorrente, a auditoria realizada pela fiscalização não encontrou referência a tais documentos na escrita fiscal ou empresarial do auditado. As mesmas inconsistências são observadas nos DOCs de folhas 2537 a 2534, DOC 10 da defesa. Pelo exposto, eu julgo correta a acusação dos itens 1 a 1.4 do AIM, salvo pelas exclusões já efetuadas pelo julgador ACO, objeto de recurso de ofício não provido. Quanto ao item 2.5, a fiscalização acusa a recorrente de deixar de proceder ao estorno do crédito de semestre no montante de 45 mil e alguns reais, no período de janeiro a dezembro de 2013, decorrente da utilização de mercadoria óleo diesel em finalidade alheia à atividade do estabelecimento, não consumida diretamente no processo produtivo, por veículos e máquinas próprias, o que difere da acusação do item 2.6, que trata de veículos alugados. Né? Quanto ao pretenso direito ao crédito, recorrente, eu passo a explanar. É uma digressão doutrinária que eu faço, já fiz em outras oportunidades. Se o Dr. Carlos me permitiu, eu vou deixar de lê-la. É uma questão quanto à diferenciação do crédito físico e do crédito financeiro, sendo que o crédito físico é amparado pela Constituição e o financeiro pela lei complementar. Então, pelo tamanho do voto, doutor Carlos, se o senhor permitir, a Câmara já conhece o posicionamento, eu vou deixar de lê-lo aqui. Tá? Eu passo ao item 80 do julgado. Diante desse cenário normativo,
o Estado de São Paulo editou a decisão normativa CAT. Desculpa, pedir licença para a doutora Luciana também, que é nossa nova colega, então talvez a doutora Luciana não conheça, mas é uma questão doutrinária que fica à disposição para esclarecimentos posteriores. Então, no item 80 do julgamento. Diante desse cenário normativo, o Estado de São Paulo editou a decisão normativa CAT 1 de 2001, que dispõe sobre o direito ao crédito do valor do imposto destacado em documento fiscal referente à aquisição de insumos, ativo permanente, energia elétrica, etc. No caso do óleo diesel consumido pela recorrente em seu estabelecimento, está disciplinado no item 3.5 da decisão normativa, conforme se observa. Trago aqui a redação do item 3.5. As decisões normativas, ainda que pertinentes à legislação tributária nos termos do artigo 96, devem ser lidas e interpretadas à luz da CF e das normas de estrutura eleitas pela Constituição para regulamentarem o crédito CMS. No caso, os critérios adotados pela Lei Complementar 87 são de utilização do insumo na atividade do estabelecimento contribuinte, conforme artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar, sendo que o crédito inicialmente tomado deverá ser estornado sempre que a mercadoria entrar no estabelecimento e vier a ser utilizada em finalidade alheia à atividade do estabelecimento. Para essas últimas, a decisão normativa CAT assim estabeleceu. Eu trago aqui o item 5 também da mercadoria de uso e consumo. Diante do até aqui exposto, cabe perquirir se o combustível, óleo diesel, empregado pelo contribuinte nas máquinas constantes dos anexos 10 e 11, folhas 93 a 100 da acusação, ou foram em relação à comercialização ou à produção rural realizada pelo contribuinte. A atividade do contribuinte consiste em plantio de cana-de-açúcar para a produção de álcool e açúcar. A doutrina especializada aponta como principais etapas da produção do álcool a colheita de cana, moagem de cana, produção do melaço, fermentação e destilação. E aqui faço referência a uma consulta que eu fiz em um site especializado sobre o caso. Por sua vez, as principais etapas da produção do açúcar são formação do caldo, que seria moer a cana, evaporação, cozimento, centrífuga e secagem. Observe que o plantio e colheita da cana-de-açúcar são parte do processo produtivo de industrialização, tanto da cana como do álcool. Pois bem, compulsando em sites especializados sobre a produção de cana-de-açúcar, observe que o preparo, o manejo, nutrição e adubação de cana-de-açúcar, tratos culturais de cana-de-açúcar e a colheita de cana-de-açúcar são etapas essenciais do processo produtivo. O material consultado aponta como máquinas indispensáveis ao processo de plantio, plantadoras como. Aí trago aqui as especificações técnicas desse site, com relação às máquinas que são indicadas como essenciais ou pertinentes a cada etapa de produção da cana e do álcool. Item 92. A recorrente alega que a fiscalização não considerou que os equipamentos aos quais foi aplicado o óleo diesel são equipamentos relacionados com a industrialização da cana-de-açúcar, notadamente em atividades com fertilização de solo, no serviço de apoio, no preparo de estradas, sem o que não seria possível implementar a produção. O Dr. Carlos citou aqui também a questão do comboio, aparentemente, pela leitura que fiz do auto, o comboio não compôs tanto a acusação como talvez até a própria defesa. A defesa se ampara em questões como o plantio e preparo do solo e outras atividades que de fato foram tratadas tanto na acusação como na defesa. A questão do comboio, Dr. Carlos, eu peço vênia, mas pela leitura tanto da acusação como da defesa e do recurso, me parece que não compôs não é controvertido. Bom, item 93. Compulsando no relatório de folha de 94 a 100, extrai que a fiscalização glosou os créditos de máquinas relacionados às seguintes atividades, e aqui é o que efetivamente compôs a acusação: transporte de máquinas e implementos, socorro mecânico e abastecimento, conservação de pátios e jardins, limpeza de pátio, movimentação de equipamentos no pátio, conservação de pátios e jardins, ambulância, máquina de solda compressor, gestão de área agrícola e transporte de material de cercas. Então, no relatório que foi feito para a fiscalização, relatório 9 e 10, salvo engano, são essas as máquinas em que os créditos do óleo diesel foram glosados. Não a máquina, por exemplo, de preparo de solo, conforme apontado pela defesa, tampouco com comboio, porque também não compôs a acusação. Bom, o referido relatório, como já apontado, foi elaborado com fundamento em informações fornecidas pelo contribuinte à fiscalização. Em intimação efetuada pela fiscalização, o contribuinte forneceu essas informações. Então, são documentos fundados em própria documentação do contribuinte. Procedendo à comparação das atividades inerentes ao processo produtivo da recorrente, notadamente da etapa de plantio e colheita de cana, conforme sites especializados, com as atividades em que foram empregadas as máquinas em que o óleo diesel foi utilizado, concluo que existe razão à fiscalização, na medida em que essas etapas, conforme demonstrado, não integram a industrialização do açúcar e do álcool, servindo como suporte a essa atividade. Pontuo que o critério da essencialidade da mercadoria adquirida, invocado pela recorrente, não é o critério legal utilizado pela legislação federal e estadual do ICMS como critério definidor do direito ao crédito. Diferente do IPI. O IPI, a essencialidade para direito ao crédito é o critério utilizado. No ICMS, no caso, não.
Neste ponto, retoma a natureza do crédito financeiro do combustível, empregado na industrialização, o qual deve ser interpretado à luz da legislação com contornos de benefício fiscal, merecendo, por conseguinte, interpretação restritiva e não ampliativa. Por conseguinte, entendo que não assiste razão ao contribuinte nesse ponto, motivo pelo qual julgo correta a acusação do item 2.5 do AI. Quanto ao item 2.6, a fiscalização acusa a recorrente de deixar de proceder ao estorno do crédito por aplicar o óleo diesel combustível para abastecimento de veículos e máquinas de terceiros, fornecedores de cana e prestadores de serviços agrícolas e não agrícolas. A recorrente alega que a orientação administrativa emanada do Estado de São Paulo não faz qualquer restrição em relação ao fato de a mercadoria seja consumida em veículos e máquinas de terceiros, desde que é vinculada à atividade do estabelecimento, que é justamente a hipótese dos autos, seja pelos demonstrativos que instruem o auto de infração, seja pela ausência de manifestação contrária da autoridade fiscal. Desculpe. Assiste razão a recorrente nesse ponto. A douta consultoria tributária já se manifestou em algumas consultas, respostas a consultas, no sentido de que a titularidade dos ativos não impede o direito ao creditamento. E aqui cito as emendas das consultas 18.401 de 2018 e 42.82 de 2014, que, em síntese, é legítimo o aproveitamento do crédito na aquisição de combustível, óleo diesel, pelo produtor rural, desde que efetivamente utilizado na sua atividade produtiva, independentemente de se tratar de utilização em frota própria ou de terceiros em comodato. Observe que a titularidade do ativo no qual é empregado o combustível não é critério para o direito ao crédito, que exige a aplicação do ativo na atividade rural ou industrial do contribuinte, conforme analisado no item 2.5. A fiscalização não trouxe aos autos um demonstrativo nos moldes daquele do folhas 94 a 100 que discriminasse as atividades em que empregadas as máquinas de terceiros, das quais o óleo diesel foi empregado. Todavia, há importante elemento comercial que me convence do acerto da acusação fiscal neste item, na medida em que nos contratos de comodato, folhas 165 e seguintes, item 5.17, conforme exemplo abaixo, aponta que o recorrente fornece óleo diesel à contratada de forma onerosa, na medida em que concede bônus pela utilização parcial do combustível disponibilizado e abate aquele quantitativo disponibilizado no valor do contrato, reduzindo tanto o valor da operação da prestação do transporte como do débito do ICMS. Aqui, em tese, haveria até uma possibilidade de uma fiscalização municipal, né, pela prestação de serviço com base de cálculo reduzida, mas não é o nosso objeto aqui. Eu vou fazer a leitura desse item 5.17, exemplificativamente dos contratos de prestação, que diz o seguinte: a contratante, por meio de seu ponto de abastecimento, disponibilizará à contratada uma determinada quantidade de óleo diesel, prevista na tabela anexa, para que seja utilizado exclusivamente na prestação de serviços objeto deste contrato. Caso a contratada não se valha do abastecimento de todo o combustível disponibilizado, fará jus a um adicional equivalente de preço, que será apurado na mesma periodicidade da apuração do serviço e de acordo com o valor de combustível no ponto de abastecimento da contratante. Ou seja, o óleo diesel adquirido pela autuada é comercializado, seja através de abatimento no preço do custo do transporte, do comodato, seja através de bônus, quando esse óleo diesel não é utilizado pelo contribuinte. Pelo contribuinte não, pelo contratado. Difere das hipóteses daquelas consultas tributárias, porque naquelas consultas tributárias, o comodato é exclusivamente da máquina e o serviço é prestado pelo próprio contribuinte com funcionários do próprio contribuinte. E a fiscalização aponta no relatório de que nos contratos firmados entre o contribuinte e a contratada, resta claro que não há relação de empregatício, ou seja, todo o serviço é prestado pela contratada com o fornecimento do óleo diesel pela contratante. Então, no meu sentir aqui, concluindo, né, resta claro que a comercialização do óleo diesel, seja de forma direta, seja de forma indireta, como no presente caso, em contraprestação à redução do valor do contrato de prestação de serviço ou de bônus por não utilização de quantitativo ajustado, não compõe a atividade desenvolvida pela recorrente, conforme bem apontado pelo patrono da parte, que não possui KNAI e não pode comercializar combustível. Motivo pelo qual entendo correta tanto a capitulação da infração quanto a própria acusação fiscal. A prática adotada pelo contribuinte, evidentemente, acarreta a redução do valor do contrato de prestação de serviço, com implicações, inclusive, em eventual tributo municipal. Pelo exposto, entendo correta a acusação do item 2.6 do AI. Quanto ao item 3.7, a acusação versa justamente sobre a falta de emissão de documentação fiscal na saída de óleo diesel carburante, referente aos abastecimentos de veículos e máquinas de propriedade de terceiros debatidas na acusação do item 2.6.
coerente com a existência de comprovação da circulação indevida de óleo diesel em atividade alheia do contribuinte, e diante da não comprovação de emissão de respectivos documentos fiscais, julgo igualmente correta a acusação do item 37. É até uma parte não controvertida aqui, porque é coerente com a conduta que a contribuinte adotou de não dar, no entendimento dela, de não dar saída, né, ao óleo carburante, por conseguinte, também não emitiu os documentos fiscais. Quanto à suposta confiscatoriedade da multa, aqui já é um posicionamento também bastante já debatido na Câmara, e eu peço vênia também, eu estou afastando essa alegação. Faço aqui alguma digressão doutrinária sobre as naturezas das multas aplicadas, essas histórias punitivas, desincentivadoras, implícitas e corretivas. Aponto que estamos aqui, no caso, diante de uma multa desincentivadora. Trago também a lição do professor Hugo de Brito Machado. Enfim, então estou afastando essa questão da confiscatoriedade da multa, inclusive também pela questão da impossibilidade do artigo 28 da Lei 13.457. Quanto ao pedido de redução da penalidade aplicada, no item 120 do julgado, cumpre esclarecer que a Lei 6.374 de 89 dispõe sobre a instituição de imposto de renda, é a questão do 527-A aqui, né? A relevação ou diminuição das multas somente serão possíveis nos casos expressamente previstos em lei. Quanto ao item 37, tendo em vista tratar-se de contribuinte de grande porte, uma das maiores produtoras de combustíveis quiçá do mundo, né, bem como dos antecedentes fiscais desabonadores e a conduta objetiva do contribuinte citado pelo agente autuante nos termos da portaria CAT 115, artigo 10, conforme folha 18, eu reduzo a multa aplicada no item 37 em 10% do montante total. Ou seja, há aqui, nos critérios de definição do montante, são desabonadores do contribuinte. Inclusive, a leitura do relato da infração, o fiscal fala também aqui da questão da reincidência, né? E a falta de escrituração de documentos que impede a fiscalização, que também desabona a conduta objetiva do contribuinte nesse ponto. Então, eu estou reduzindo, sim, mas em 10% no valor mínimo, o valor da multa aplicada no item 37. No tocante à aplicação da taxa de juros calculada pela Selic, conforme bem apontado pelo patrono da parte, houve alteração, a revisão da súmula 10 recentemente, no dia 9 de 6 de 2022, em vista de um posicionamento particular, ainda que a parte também tenha alegado, eu considero que deve ser aplicada de ofício essa alteração. Inclusive, a própria representação fiscal foi, embora na sua manifestação em sede de recurso ordinário, discorde, mas foi uma das provocadoras da revisão da súmula, então acredito que também haja concordância da representação fiscal nesse ponto. Então, estou aplicando a súmula 10, revisada, para que seja limitada a Selic, as multas e as acusações fiscais. Por todo exposto, pesados argumentos e provas apresentados pelo contribuinte em face da acusação e das provas apresentadas pela fiscalização, considerando a legislação de regência, entendo que assiste parcial razão ao contribuinte, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso ordinário. Parte dispositiva, à vista do exposto, conheço o recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão anterior, para que seja aplicada a taxa de juros pela Selic nos termos da súmula 10 revisada, bem como para reduzir a multa aplicada no item 37 em 10% do total cobrado, remanescendo 90% do valor original. Conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que reduziu os valores do item 1 a 1.3 do AIM. É como eu voto, presidente, colegas. Obrigado. Obrigado, doutor Ramon. Parabéns pelo voto. Processos envolvendo essa autuada sempre são de itens diversos, né? Temas complexos e demandam bastante trabalho e atenção. Então, mais uma vez, parabéns pelo voto. A gente já analisou bastante casos. Não sei, aqui na 8ª Câmara, talvez a gente analisou um caso da autuada, mas ele foi convertido em diligência, acho que era a relatoria do Dr. Faisal, né, se não me engano. E eu já analisei em outras câmaras e, com devido respeito, eu me antecipo aqui e já me manifesto pelo pedido de vista, especificamente na questão relativa à acusação do crédito. Entendi a questão do doutor traz que o
fato de os bens pertencerem a terceiros não é impeditivo, mas que o direito ao crédito não estaria comprovado aqui, porque esses bens não seriam utilizados na atividade fim da autuada, né? Neste ponto eu divirjo, mas não tive tempo aqui suficiente para verificar os bens, então eu quero me manifestar especificamente, quero analisar com mais cautela e me manifestar especificamente nesse item de crédito indevido, e também revisitar outros processos relativos a acusações semelhantes da autuada que eu já participei, para justamente manter uma coerência e, se for o caso aqui, trazer meu posicionamento. Não recordo exatamente a cada um desses itens como me manifestei em outros casos, então eu tenho aqui realmente tempo hábil para revisitar esses processos. Então, assim, se alguém também quiser pedir vista, fica à vontade. Então, vamos lá, meu pedido de vista. Bom dia. Eu também, na verdade, gostaria de solicitar a vista dos autos, em que pese a concordância do fiscal autuante e do parecer do recurso de ofício pelo não provimento do recurso de ofício, a redução dos itens 1 e 3 do auto de infração, eu gostaria de analisar melhor o conjunto probatório dos autos, porque eu tenho um posicionamento de revisão desse pedido da representação fiscal, que eu acho que, na verdade, a redução dos itens ela é sim necessária, mas não no patamar que foi feito na decisão de primeira instância. Então, eu gostaria de pedir a vista conjunta para eu poder trazer esse entendimento também, por favor. Perfeito. Obrigada. Doutora Daniela, doutor Faisal, fiquem à vontade também. É um caso complexo de vários itens. Então, parabéns ao doutor Ramon, né, pelo voto, pela análise do caso, extremamente complexo. Obrigado. Como sempre, os processos da Raizen são sempre complexos. Mas eu também vou aguardar o voto do doutor Samuel e da doutora Luciana. Perfeito. Bom, também gostaria de parabenizar o doutor Ramon pela análise da matéria. Realmente, o processo é muito complexo e doutor Carlos também pela defesa sempre muito adequada dos seus clientes, e pelo conhecimento profundo do processo. Eu vou aguardar o retorno do processo das vistas e, nesse tempo, aproveitarei para dar uma analisada com calma, em especial nas provas contidas nos autos. Tenho um posicionamento já conhecido sobre algumas questões nesse processo e tenho uma tendência a acompanhar o doutor Ramon na maior parte da decisão, mas vou analisar com calma, em especial as questões relativas ao recurso de ofício. Mas não pedirei vista, doutor Samuel, eu vou fazer a análise, se entender, como já houve um pedido de vista, se entender necessário, eu trago um voto como voto de preferência no momento do retorno do processo para a pauta. Obrigada. Entendi, doutora Daniela. Obrigado. Doutor Ramon, só apenas uma informação. Quanto ao item 5.17, pelo menos aqui eu já fechei e reabri o voto várias vezes, ele consta ainda aquele quadro, como se fosse uma tentativa de colar a foto, né? Não aparece nada. No item 105, né? Do voto. Exato. De fato. Mas é que, na verdade, assim, Pode falar. Deixa eu ver aqui. Não, é que, na verdade, eu copiei o texto, né? Depois, o seguinte, eu copiei o texto da imagem e colei. Para mim, apareceu aqui agora, que eu, inclusive, fiz a leitura. Deixa eu ver de novo aqui. Foi a leitura daquele item é o item do contrato. Então, ó, eu fui pelos dois caminhos, né? Pela íntegra do processo, aí aparece seu voto, e quando a gente vai lá naquele quadrinho, tem abrir todo o processo, das duas formas. Ele aparece no quadro... Para mim, está aparecendo no voto aqui. Depois Sim. do item, no item 105. Aparece a transcrição e logo em seguida aparece a tentativa de colagem da imagem. Eu acredito que você fez a transcrição, falta apenas apagar a imagem. Correto. Então, permita a edição, por favor, presidente. Perfeito. Já que está aberta a transcrição, eu queria também colocar uma questão pequena, mas no item 58, que o senhor mencionou o processo do juiz Christian Penteado Sandrini, não é Pierre. De fato. Foi pelo PPR?
É Christian isso mesmo. Penteado Sandrini. Meu amigo Dr. Christian, Sim. professor da EJEST. É apenas uma questão pequena, mas já que o senhor vai Não, fazer a edição do o voto, nome é a coisa mais importante que a pessoa carrega durante a vida, não posso errar isso. não é? Tinha Penteado Sandrini. No item 105. Obrigado, doutor Luciano. Imagina. Acho que agora deu certo. Perfeito. Agora está somente a transcrição. Então, já confirmada a concessão da vista para a doutora Luciana e para mim. Então, a partir deste momento, o doutor Carlos encerra o julgamento e o processo sai em vista e volta para uma próxima sessão. Então, encerrando o julgamento do AIN 4051786, cujo autuado é Raizen Energia S.A. Julgamento encerrado. Obrigado a todos. Obrigado, bom dia. Temos agora um PRJ de minha relatoria relativo ao AIN 401-8703, autuado é iBox ou iBox Musical do Brasil Limitada, IPP. É bem simples. Já vou subir meu voto. Já disponibilizei. Então, é um pedido de retificação de julgado apresentado pela Fazenda sob a alegação de existência de erro de fato na parte dispositiva da decisão proferida, voto condutor, da 8ª Câmara Julgadora, por constar total provimento, mas que, em verdade, deveria indicar parcial provimento. Eu já vou direto ao ponto. Isso tudo aconteceu porque a relatora estava conhecendo parcialmente do recurso ordinário e o juiz, com vista, ele... Voltando um pouquinho. A relatora conhecendo parcialmente e negando provimento na parte conhecida, que era multa imposta e juros aplicados originariamente pelo AIN. O juiz, com vista, queria se manifestar tão somente na parte dos juros para limitar a taxa Selic. E lá embaixo, no finalzinho do voto, quando ele vai se manifestar quanto ao provimento do recurso, ele diz, na parte conhecida, dou total provimento ao recurso. Só que ele só estava se manifestando quanto aos juros e não quanto à multa. Então, esse é o ponto, esse é o motivo do PRJ. Portanto, eu estou conhecendo do PRJ e dando provimento tão somente para o fim de alterar a parte dispositiva da decisão de forma a excluir total provimento, passando a constar parcial provimento, mantendo-se no mais a decisão proferida pela 8ª Câmara Julgadora. Exatamente esse é o ponto e a origem do equívoco. Mas fiquem à vontade para perguntas, questionamentos. Posso prosseguir? Alguma dúvida?
Da minha parte, sim, doutor Samuel. Pode Perfeito. prosseguir, de Então, fato, bem simples. encerrando os debates. Uma questão, doutor Samuel, este processo é uma decisão anterior à súmula 10. Essa decisão é uma decisão anterior à súmula 10. Então, ele dava provimento já, não é isso? É isso Já aí. está dando provimento à questão dos juros. É interessante. Seria Estamos reformado, vivendo- em tese. Isso. Não será mais, né? Correto. Tá tudo certo Correto. agora. E entendo que agora temos que tomar um cuidado com Perfeito. Sim. essa questão. Tá bom. Só voltar lá para ver a data do julgamento para compreender melhor a questão, mas acompanho o doutor Samuel. Acredito que é um processo realmente muito simples. Parabéns pela análise. Obrigado. Se todos fossem assim, né? Sigo abraçada com aquele meu processo, que tem vários recursos. Vem para votação esse semestre, hein? É um compromisso comigo mesma. É a meta do semestre. Minha meta do semestre é encerrar aquele. A doutora Daniela está muito ousada. Processo daquele tamanho num semestre. Não, mas há que se considerar que o processo foi distribuído para mim em março e ainda Tá não certo. veio para votação, não é, doutor Ramon? Ele está verdade. comigo já faz um verdade. tempo e como eu nunca havia feito um voto daqueles inteiro, estou Brincadeira, fazendo mas direitinho para tentar evitar uma nova nulidade. É um trabalho realmente de fôlego. Sem dúvida. Tem alguns processos que são simples e tem alguns processos que deviam valer por 10, né? Exatamente. Porque a gente pega o processo, abre, dá uma olhada, sai, vai tomar um café, chora um pouquinho, depois volta para analisar. Esse anterior é um que deveria valer mais de um. Sim, com certeza. Já abriu para confirmação de presença, doutor Samuel? Para mim Ainda não está eu aparecendo. estou só confirmando como é que foi, que ele pede para eu me manifestar sobre o recurso ordinário, né? Tá. Para a gente não incorrer em erro, eu estou revisitando o recurso ordinário, como é que foi. Eu acho que é conhecimento parcial e provimento parcial, Isso. né? Mas eu não Você vai dar ainda. provimento ao recurso de ofício e aí vai cadastrar o RO. Ao PRJ, você vai dar provimento. E aí vai abrir, quando você der provimento o doutor der provimento ao PRJ, ele vai abrir novamente para cadastrar a decisão do recurso ordinário, que vai ficar como parcialmente provida. Conhecido parcialmente e parcialmente provido, né? Isso. Isso. Até no PRJ, no pedido de retificação da representação fiscal, eles apontam que o registro do voto tinha sido feito corretamente, o erro estava só realmente na decisão. Então, na imagem do PRJ da representação fiscal, tem a forma como o voto foi registrado, é só manter. É parcial e parcial. É isso aí. O erro estava no dispositivo, eu havia entendido que o erro Apenas estava na parte dispositiva da decisão. no Não, registro. O registro foi feito mais corretamente. E o erro se deu justamente porque era conhecimento parcial. Exatamente. E aí tinha a questão das multas. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Ainda mais esse processo decidido em 2014, com certeza ainda havia muita dúvida sobre como registrar esses votos. Exatamente. Todos confirmaram, iniciando a votação. Todos confirmaram e votaram pelo conhecimento do PRJ e seu provimento, nos termos do voto do relator. Então, a partir deste momento, encerrando a votação. E julgamento do PRJ relativo ao AIN 401-8703, autuada iBox ou iBox Musical do Brasil Limitada EPP. E assim, nós encerramos a sessão. Peço ao senhor Oswaldo que finalize a gravação, por favor. E a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora
do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 5 de agosto de 2022. Confirmado o encerramento da